O que está acontecendo? Nos últimos tempos, temos visto um aumento significativo de revisões de atos de reforma de militares temporários sob suspeitas de simulações para conseguir benefícios. Preste atenção, esse vídeo é para você. Assista até o final que nós vamos falar o que está acontecendo. Investigações estão sendo abertas, pedidos encaminhados pelo Ministério Público para abertura de inquérito policial militar e processos criminais sendo julgados pela Justiça Militar. Esse vídeo é para você, nós vamos conversar sobre esse tema. O militar temporário, ele serve com dedicação, ele se dedica à instituição, marinha, exército ou aeronáutica, de forma integral, nos mesmos moldes que o militar de carreira. Todavia, quando um militar temporário sofre um acidente em serviço, a situação pode mudar para ele. Quando um militar temporário sofre um acidente incapacitante, a situação pode mudar para ele. E, nesses casos, deve a administração militar, por meio das autoridades que esse militar está servindo, ter o zelo, ter o cuidado de providenciar a lavratura dos documentos corretos. Se trata de um acidente em serviço ou não, que houve uma lesão nesse militar temporário, essa situação deve ser registrada. Se o acidente for em serviço, deve ser lavrado o atestado de origem após toda a investigação, a sindicância, todo o processo que confirme que aquele acidente, ele é acidente em serviço. E o que tem acontecido muitas vezes? A questão é quando o militar temporário está nos últimos anos do seu serviço militar e não consegue mais o reengajamento, a situação dele pode se agravar diante de uma doença que ele teve muitas vezes lá no seu segundo ano prestando aquele serviço e ele não informa a administração militar porque ele tem medo de não conseguir o reengajamento. Isso é comum para você? Então esse vídeo vai trazer ainda mais esclarecimentos sobre o que está acontecendo. O militar sofre uma lesão, como eu falei, e ele não registra essa lesão. Eu sou chamado diariamente aqui por militares, me chamam quando sofrem uma determinada situação e essa situação começa a ser acompanhada pela administração militar. Todavia, quando ele tem muito tempo ainda, quando é um militar temporário, muito tempo ainda de reengajamento, o que ele faz? Ele silencia e ele faz a inspeção de saúde, ele é considerado apto porque ele não sinaliza que ele tem uma doença. E naquele momento ele consegue o reengajamento dele e ele acha que vai fazer o tratamento no ano seguinte. E ele não faz o tratamento. Por quê? Porque a atividade militar exige muito dos militares. E num caso como esse, ele vai lesionando-se ainda mais. E chega no último ano, ele vai passar por uma inspeção de saúde e ele alega aquela doença. E ele não tem o registro dessa doença. Essa situação leva a que ele seja licenciado, ele ingressa na justiça, tem uma decisão judicial para retornar, reintegrado, recebe o seu salário e essa situação, é isso que eu estou dizendo, atos de reforma, o militar já está reformado, atos de reforma estão sendo reabertos, reanalisados sob suspeitas de simulação desses militares. E aí eu digo para você, cuidado, porque o que está acontecendo em relação a esses casos? As suspeitas nesses casos surgem porque o militar, após ter concedido de forma judicial a sua reforma, ele volta a trabalhar na vida civil. Então ele fica considerado para a administração militar como incapaz definitivo, mas ele exerce um trabalho na vida civil. E como se detecta esse tipo de caso? Exatamente por uma busca que se faz hoje no seu CPF. Se faz uma busca também nas redes sociais, naquilo que você... E essas situações, elas têm sim trazido dúvidas para a administração militar. E em caso de dúvida, o que é feito? Abre-se essa investigação.
Mas cuidado, nem toda situação como essa significa o cometimento de crime. Esse é um detalhe que você precisa entender nessa diferenciação. Há uma suspeita, mas essa suspeita não caracteriza diretamente uma situação de crime. Nós vamos falar sobre isso, fique aqui até o final. Bem, primeiro você precisa entender que a Força Armada, ela tem o poder, dever de revisar os seus próprios atos a qualquer momento. Todavia, existem direitos e garantias fundamentais atinentes a você, que devem ser respeitados. Uma dessas situações está no Estatuto dos Militares, que diz que o militar reformado, ele pode ser compelido a ser submetido a uma nova inspeção de saúde. Ok, então você deve comparecer a uma nova inspeção de saúde. Essa inspeção de saúde, ela vai analisar, ela vai detectar se existe ainda as situações que lhe levaram à reforma lá atrás, no passado. Você teve uma doença, por exemplo, considerada incurável e com o avanço da medicina essa situação se tornou curável, o que vai acontecer? Simplesmente vai ser, nessa nova inspeção de saúde, vai lhe considerar apto. Todavia, se você tem uma doença específica e não há cura para essa doença, essa nova inspeção de saúde, ela vai fazer o quê? Ela vai manter a sua incapacidade. Nesses casos é que o Estatuto dos Militares, ele prevê essa revisão dos atos e você deve sim ser submetido. Agora, como eu falei, você tem direitos e garantias fundamentais. Numa inspeção de saúde como essa, onde você tem uma doença específica, apenas nesse exemplo que eu estou colocando, você pode levar o médico que o acompanha. Você pode chamar esse médico como perito assistente para ele fazer o seu acompanhamento nessa inspeção de saúde. Isso é um direito que você tem. E você sabia disso? Então comente aqui nesse vídeo. Muita gente não sabe que tem esse direito de levar o perito. E o perito, lá durante a sua inspeção de saúde, questionar os outros peritos. Porque muitas vezes essas inspeções de saúde, elas são feitas por médicos que não são especialistas na doença que você tem. E quando você vai com um especialista, você tem direito a isso. Esse é um dos direitos que eu estou falando para você. Você tem direito a levar esse especialista. Isso vai fazer com que os médicos que vão, os peritos, eles sejam mais criteriosos na análise do seu caso. Gostou dessa dica? Comente aqui embaixo se você gostou. Nesse ponto é muito importante, você vai levar laudos, você vai apresentar se o seu médico, se o perito estiver com você, e é um direito seu e é um direito fundamental de questionar, muitas vezes, o laudo que está sendo produzido naquele momento. Então, trazer provas, exames. Estou dando apenas um exemplo de um determinado caso, são inúmeros casos. Não dá para citar todos num vídeo como esse. Mas é importante você entender que esse direito da administração não veda, não inibe os seus direitos, que você também tem direitos. Essa questão de realização de trabalho, sim, é o que a administração vai usar contra você. Ela vai dizer que você trabalha fora, então você não é incapaz para as atividades laborais civis. Mas isso tem outros detalhes. E esses detalhes são importantíssimos para você manter, muitas vezes, o benefício que você tem de se manter recebendo uns proventos na reforma. E a gente vai continuar para você entender quais são essas situações. Muitos atos de reforma que estão sendo questionados, eles foram concedidos por decisão judicial antes de 2019. Veja só essa situação. Nós fomos procurados no escritório por um soldado que serviu em 2006 e ele teve uma lesão no joelho que ele ficou realmente com dificuldade de dobrar a perna. Esse militar ingressou na justiça lá naquela época. Agora, recente, saiu o trânsito em julgado, mandando ele ser reintegrado. Agora preste atenção, ele estava trabalhando numa outra empresa.
E o que a administração militar diz? Que ele não era incapaz definitivamente para as atividades militares e para as atividades civis, apenas para atividades militares. Por isso que eu falei antes de 2019, porque a partir da lei de 2019, as incapacidades militares e civis juntas é que vão dar o direito, o ensejo a uma situação de reforma. O erro está na questão da interpretação. Por quê? Esse jovem ele saiu com uma lesão de acidente em serviço. E nesse caso, não foi concedido para ele durante todo esse tempo, de 2006 até a presente data, que agora que transitou em julgado por causa dos recursos. A União, ela interpõe por meio da AGU muitos recursos. Por isso que o processo ele é demorado. Todavia, o que acontece? O erro de interpretação está o seguinte: a incapacidade daquele militar era para as atividades militares, porém ele poderia exercer de forma restrita algumas atividades civis, que era o caso dele. Ele estava trabalhando, isso foi alegado contra ele. Mas mesmo assim, essa situação ela não foi aceita pela justiça, que manteve a reforma dele. As acusações de simulação, de falsidade, de doença, de estelionato, essas questões até relacionadas a laudos médicos que ensejam numa investigação criminal, elas são muito mais pesadas. E nesse caso eu volto ao início desse vídeo, eu peço para você ver de novo. Num caso como esse, você precisa, é extremamente necessário que você contrate um médico perito, assistente, para lhe acompanhar numa inspeção de saúde, porque isso vai ensejar num processo criminal militar. E eu digo para você, a justiça militar, ela é dura. E essas questões de simulação, de fraude, esses casos, eles ensejam sim num processo pesado na justiça criminal militar. Atuamos nesses casos. Mas eu digo para você o seguinte: deve ser provado o dolo, deve ser provado a sua intenção de fraudar, a sua intenção de simular para receber um benefício. É por isso que eu digo, se foi aberta uma investigação contra você numa situação como essa, você não pode abrir mão da sua defesa técnica. É extremamente pesada a fase de investigação, e mesmo que você conheça as pessoas que estejam realizando o trabalho, porque não é encerrado dentro da administração militar. Esse processo criminal ele vai para o Ministério Público Militar e depois ele vira uma denúncia, e aí a situação vai por água abaixo. É defesa pesada na Justiça Militar da União. Então, assim, nesses casos de simulação são gravíssimos. Eu digo para você não fechar os olhos. Um outro caso que eu digo que você precisa entender é: se a sua reforma foi dada por decisão judicial, não impede que a administração militar reanalise a sua situação de saúde, tendo em vista, mandando que você faça uma nova inspeção para analisar a sua questão, mas não, a decisão de revogar o seu benefício, ela não vai se dar de forma automática. Tem que ser por meio de decisão judicial. O que tem sido feito em situações de reformas judiciais? A administração faz todo o papel, manda chamar um militar, manda ele para a inspeção de saúde, elabora, lavra uma ata dizendo que ele está apto e não licencia, não retira ele. Manda para a Advocacia Geral da União, que vai pedir ao juízo, dentro daquele processo, o seu afastamento da atividade militar, o seu licenciamento. Então, assim, não abra mão dos seus direitos, não abra mão da sua defesa. Ela é muito importante e tem que ser feita por técnicos, pessoas que conheçam, advogados, médicos, especialistas na situação que você está passando. Para finalizar, eu quero te dar algumas dicas aqui bem rápidas. Primeira coisa, não confie apenas na palavra, documente tudo, registre todas as conversas de WhatsApp, e-mail, tudo.
é muito importante. Segunda coisa, não ignore as notificações, os chamamentos da administração militar para que você compareça à realização de uma inspeção de saúde. Isso é muito importante. Terceiro, não se iluda, você está sendo investigado. E uma situação como essa é muito importante você estar preparado. A sua situação médica, ela deve estar atualizada. E, por fim, que é o mais importante, é não vá sozinho ao ser chamado. Volte de novo ao início desse vídeo aqui, que eu falei para você. Você tem direitos e garantias fundamentais que você não pode ignorar, porque se você ignorar, a administração vai passar por cima de você e você vai perder o seu benefício. Gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e comente. Isso é muito importante. Até o nosso próximo vídeo.